o que é mesmo que temos visto ultimamente? Conflitos internos entre ministros da Suprema Corte, comportamentos inusitados, palavras de baixo nível nas discussões, recuos em decisões importantes anteriores, tentativas de revisão de jurisprudência recente, manobras fáceis de perceber, escancarados casuísmos em julgamento e por aí afora. Este é o Supremo Tribunal Federal do Brasil que nós estamos acompanhando. Bem distante daquela dignidade jurisdicional que tínhamos há alguns anos na Suprema Corte do Brasil. E agora ontem, senhor presidente, num processo de recurso em sede de embargos de declaração, o que nós vimos para o estarrecimento geral da nação? Os três ministros mais conhecidos, mais discutidos, mais colocados em dúvida no Brasil, tomaram uma decisão de invalidar provas num processo que estava nas mãos daquele que é hoje o juiz mais admirado do Brasil, Sérgio Moro. Toffoli, Gilmar, Lewandowski. A trinca, que se tornou conhecida em pouco espaço de tempo por seus estranhos julgamentos. Toffoli, aquele que foi reprovado em concurso para juiz de direito. Gilmar Mendes, aquele que, nos memoráveis julgamentos do Mensalão, Joaquim Barbosa, em exaltados debates, perguntava: ministro, vá às ruas, ministro, numa provocação que vale até hoje. Imaginem Gilmar Mendes percorrendo as ruas de Brasília, do Rio, de São Paulo, de Porto Alegre. Seria alvo das mais estrepitosas vaias e protestos por seu comportamento na Suprema Corte. Será este o julgador que o Brasil precisa? Lewandowski, que aqui neste plenário do Senado rasgou a Constituição brasileira quando do julgamento do impeachment, questão bem conhecida, e por aí afora. Mas o problema de ontem é aquele que está em todas as manchetes dos principais jornais do país, dos principais noticiários de rádio e televisão do Brasil, a respeito da surpresa do julgamento em andamento do jogo. Isto é, mudaram regras. Assim como acontecia antigamente nas operações Satyagraha, Castelo de Areia, tantas outras operações que acabaram não dando em nada por formalismos que tomaram primazia naqueles julgamentos. E hoje procura-se o mesmo caminho, em favor de um personagem poderoso que foi presidente da República, mas que foi condenado e que agora alguns ministros do Supremo lutam para encontrar um caminho para a sua liberdade. Este é o Supremo Tribunal Federal que nós temos. Retiraram delações premiadas do processo do Instituto Lula e do sítio de Atibaia. Quando ninguém tem dúvida, senhor presidente João Alberto, que qualquer desses processos teve como pano de fundo, como razão maior, as propinas que vieram da Petrobras. Ninguém tem dúvidas disso. Aí se fazem os maiores malabarismos, esgrimem-se os mais surpreendentes argumentos
para tentar diminuir a força daquele que vinha julgando e sendo aplaudido pelo Brasil decente, pelo Brasil que quer ética, que quer transparência. E alguns jornais dizem hoje, Supremo Tribunal Federal derrota Sérgio Moro. Eu acho que está errada a manchete. Supremo derrota o Brasil. O Brasil é que saiu perdendo com esse julgamento de ontem. Quando se encaminhava a um julgamento mais importante, com risco de mais uma condenação ao principal réu do país, procura-se enfraquecer em pleno jogo, troca-se o juiz, troca-se o campo de jogo e retira-se de um juiz eficiente de Curitiba o prosseguimento de julgamentos para um juiz de São Paulo, cujo sistema de trabalho não conhecemos, mas se era tão pretendido é porque não deve ser dos mais ágeis. Concedo a parte, senadora Ana Amélia. Quero cumprimentá-lo pela oportunidade do pronunciamento e dizendo que concordo com a expressão sobre a derrota. Não é do juiz Sérgio Moro, é do Brasil. Parabéns por essa conclusão. Também cria um ambiente de insegurança jurídica liderado pela Suprema Corte do país, que é aquela que deveria zelar exatamente pelo contrário, pela segurança jurídica máxima, já que ela é a Suprema Corte do país. Então, quero dizer também que é surpreendente a decisão dessa turma, mas não inesperada, mas não surpreendente, melhor dizendo, inesperada, mas não surpreendente pelos ministros que tomaram essa decisão. Também me associo à manifestação da Procuradoria da República de Curitiba, que vai fazer embargos e questionar essa manifestação da Suprema Corte, porque pode sim comprometer a investigação que vem sendo feita, especialmente por retirar do trabalho e da alçada do juiz Sérgio Moro o depoimento de Emílio Odebrecht naquela delação premiada feita por um dos operadores desse processo e onde ele reafirma e afirma o trabalho feito pela empreiteira para fazer a reforma do sítio em Atibaia. Então, quero cumprimentá-lo pela oportunidade desse pronunciamento e eu, como Vossa Excelência, também fiquei surpresa pelo julgamento, porque cria, como eu disse, uma insegurança jurídica que vem exatamente da Corte, que deveria fazer o contrário. Muito obrigado. Muito obrigado pela valiosa participação e peço que seu pronunciamento em à parte, senadora Ana Amélia, seja incorporado a esse meu pronunciamento. E Vossa Excelência lembra bem os nomes da Odebrecht e da OAS, as duas grandes empreiteiras de obras do Brasil, que estiveram em longos conluios com os governos, foram as duas empresas protagonistas das propinas, das verbas para o ex-presidente Lula, também no Instituto Lula e no Atibaia. Ninguém pode ter dúvida que esse dinheiro só veio da Petrobras, porque até ali toda a verba vinha da Petrobras. Como explicar, como entender a retirada dessas delações? Nos conforta essa ideia de que o Ministério Público Federal vai recorrer, esperamos que a matéria venha para o plenário do Supremo e então com 11 ministros a conclusão seja bem diferente. É por essas razões, senhor presidente, que eu tenho um projeto, que foi o primeiro projeto que tive a iniciativa de trazer aqui para o Supremo, promessa que fiz durante a campanha eleitoral de que era preciso mudar a sistemática da indicação dos ministros do Supremo. Ninguém mais aguenta indicações políticas, porque eles tomam decisões políticas e não decisões jurídicas. Está aí o resultado. Toffolo é conhecido como homem ligado ao PT, foi advogado de José Dirceu, trabalhou no gabinete de José Dirceu. Como é que não se dá por impedido? Como é que participa dos julgamentos? Lewandowski era homem de copa e cozinha da casa de Dona Marisa Letícia. Gilmar Mendes muda de posição, muda de decisão a todo momento.
E Marco Aurélio está muito apressado para que se haja revisão do julgamento de Lula, enfim, todos nomeados politicamente. É por isso que nós precisamos, tão logo termine a intervenção no Rio de Janeiro, possamos dar andamento a esse processo que hoje está com a relatoria da senadora Ana Amélia, para nós mudarmos essa sistemática. Juristas de escola, juristas de renome, de independência, nomeados por uma comissão indiscutível e não mais por presidentes da República que refletem durante muito tempo com quem sintoniza ideologicamente aquele próximo que será indicado. O resultado está aí, o Brasil inteiro deplora esse julgamento de ontem. Acreditamos ainda que o juiz Sérgio Moro, mesmo perdendo provas que serão extraídas do seu processo e encaminhadas para um processo de um juiz em São Paulo, ele poderá perfeitamente pedir essas provas emprestadas de volta e usá-las como fundamento em seus posteriores julgamentos. Esta é uma hipótese perfeitamente viável, independentemente de um recurso do Ministério Público para que o plenário do Supremo se pronuncie e revogue esse absurdo, suspeito, lamentável, parcial julgamento da trinca de ontem na segunda turma do Supremo Tribunal Federal. É com essa expectativa que nós ficamos. Obrigado.